pessoal, nesse vídeo eu quero falar com vocês um pouquinho aí mais sobre álgebra linear. E o assunto que eu trouxe para tratar nessa videoaula é sobre autovalores e autovetores, tá certo? Então vou apresentar para vocês aí duas definições e depois dessas duas definições eu vou fazer um exercício para poder aplicar esses resultados, tá certo? Então, ó, a primeira definição é a seguinte: seja A uma matriz pertencente, né? Esse conjunto aqui é o conjunto das matrizes que são quadradas, tá? De ordem n com coeficientes reais, tá? Essa notação significa isso. O número real lambda é chamado de autovalor de A se existe um vetor v não nulo, tá? Então esse vetor tem que ser diferente do vetor nulo. Se você tiver no R3, o vetor vai ser 0, 0, 0. Tiver no R2, 0, 0. E assim vai. Tá? E V, um vetor lá do Rn. Beleza? Então, tal que aconteça isso. A vezes V seja igual a lambda V. Tá? Esse V aqui a gente chama de autovetor associado ao autovalor lambda. Tá certo? Então, a definição é isso aqui. Né? Com essa definição aqui, você vai perceber lá no primeiro exercício que a gente consegue já fazer bastante coisa, tá certo? Uma outra definição que é importante, né, no estudo dos autovalores e autovetores é essa definição de polinômio característico. O que vem a ser isso? Né? Então você considera a matriz A também, né, pertencente às matrizes quadradas de coeficientes reais, n por n. O determinante, que a gente indica assim, P de lambda igual a det de A menos lambda I, é chamado de polinômio característico da matriz A, tá certo? E uma coisa que eu destaquei aqui é o seguinte, que quando você calcula as raízes do polinômio característico, essas raízes vão ser os autovalores de A, tá certo? Então aqui nesse contexto que nós estamos trabalhando aqui, sempre vão existir as raízes, tá certo? Se você tiver lá um polinômio, às vezes pode ser, dependendo do grau do polinômio, pode ser que não existam raízes reais. Né? Se, por exemplo, você tiver um polinômio de grau 2, pode ser que você só tenha raízes complexas. Tá certo? Mas aí também, até esse conceito de alto valor, ele é estendido para números complexos. Mas no momento a gente não está interessado em trabalhar isso aqui. Beleza? Então o primeiro exercício ele diz para a gente o seguinte, ó. Seja A essa matriz aqui, tá? E aí ele pede para você determinar na letra A, os autovalores e os autovetores de A. Na letra B, ele vai pedir uma base para cada subespaço próprio associado a cada autovalor de A. Tranquilo? Então o exercício é esse daí. Vocês fiquem atentos com esse tipo de exercício, porque quando você estuda álgebra linear e você cai nesse assunto aqui, é quase certo cair uma questão na prova sobre esse, mais ou menos nesse ritmo aqui. Tá? Ele te dá uma matriz e pede você calcular os autovalores e autovetores. Você vai ver que se você fizer uns 2 ou 3 exercícios desse tipo aí, você já fica tranquilo e você consegue desenvolver muito bem lá na hora da prova, tá bom? Então vamos lá. Então para poder resolver, né, o item A, o que você tem que fazer primeiramente? Tá? Um roteiro que eu te recomendo, né, é você determinar primeiro os autovalores, tá? Então, ó, primeiro passo. Primeiro passo você vai determinar os autovalores. Como que você determina os autovalores? Determinar autovalores. Tá certo? Para determinar os autovalores, você vai ter que encontrar o polinômio característico e calcular as raízes desse polinômio característico. Ok? Então, ó, como que eu determino o polinômio característico? P de lambda. Você lembra lá da segunda definição que eu dei, né? Que eu apaguei ainda agora? Ela diz pra gente que é o det de A menos lambda I. Tá certo? Então você teria isso aqui, ó. Det de A menos lambda I, eu vou te dar logo um macete para você, na hora de desenrolar uma prova, você pode fazer logo direto assim, que o professor aceita, tá? O que seria o det de A menos lambda I? Você vai olhar para a diagonal principal aqui, ó, essa diagonal, e você vai subtrair lambda de cada um dos seus elementos. Então você vai ter assim, ó, 1 menos lambda, tá? Aqui
5 menos lambda e 0 menos lambda, tá? Fechou. Você repara aqui que eu representei como é um determinante, eu estou representando entre barras, tá? Uma coisa que assim é fundamental quando você fizer uma prova disso, tá? E ver se você não vai fazer isso lá no dia, é colocar, né? Você não pode colocar o determinante entre colchetes, tá? Porque tem gente que esquece, fica desatento com isso, bota entre colchete, ou então bota entre parênteses também. Não faça isso, por favor, não faça, porque é uma coisa que irrita profundamente o professor que está corrigindo uma prova desse tipo, tá? Então, determinante, você fixa na sua mente que determinante é o quê? É barra, tá certo? Então, usa a notação matemática correta, beleza? Então, ó, repetindo, você subtrai lambda de cada elemento da diagonal principal e os demais elementos você só repete, ó. Você vai ter aqui 0, 0, menos 6, 2, 3 e menos 2, tá? Só dando uma melhorada nisso aqui, eu posso escrever esse determinante assim, né? 1 menos lambda, aqui vai ficar 0, 0, menos 6, 5 menos lambda, 2, 3, menos 2 e menos lambda. E aí você fecha aqui, tá certo? Aí depois a gente vai ver como que a gente calcula esse determinante aí, tá? Uma coisa assim que eu vou dar uma satisfação para você, por que que fica assim, né? Então, assim, na hora da prova você nem precisa justificar o porquê que fica assim, não. Tá? Mas eu vou dar uma justificada para vocês aqui. Fica assim por causa disso aqui, ó. Eu estou calculando o determinante da matriz A menos lambda I. Tá? Então, ó, como que ficaria esse A menos lambda vezes I? Aqui eu estou pensando as matrizes, tá? Então você teria aqui, ó, a matriz 1, 0, 0, menos 6, 5 e 2, 3, menos 2 e 0. Tá vendo? A matriz A está aqui. Menos lambda vezes I. Essa matriz I é a matriz identidade 3 por 3. Tá certo? A matriz quadrada identidade é 3 por 3. Como que é a matriz identidade? Ela tem 1 na diagonal principal e o restante dos elementos dela é tudo 0. Tá? Então se você fizer essa continha aí, tá? Você vai ter aqui, ó, né? 1, 0, 0, menos 6, 5, 2, 3, menos 2 e 0. Menos lambda vezes isso aqui. Quando você multiplicar por lambda, você deve lembrar que quando você multiplica uma matriz por um número real, você multiplica cada elemento lá da sua matriz. Então você vai obter aqui lambda, lambda e lambda. Tá? Porque você multiplicou por lambda, aqui lambda vezes 1, lambda vezes 1, lambda vezes 1. O restante vai dar 0, porque eu vou pegar lambda e vou multiplicar por 0. A multiplicação por 0 dá 0 em tudo. Tá? Se você fizer essa subtração aqui, ó, você vai ter 1 menos lambda, que é isso aqui. Menos 6 menos 0, 3 menos 0, 5 menos lambda, 0 menos 0. E se você observar, essa matriz que eu vou obter aqui é justamente quem? Os elementos dela vão ser os elementos desse determinante que está aqui, tá? Então, por isso, né, A menos lambda I, na verdade, é essa matriz que está aqui. É esse mesmo esquema que está aqui, né, só que com colchete, tá certo? Então, essa daí é a justificativa para vocês por que esse A menos... quando eu calculo aqui, eu só subtraio lambda da diagonal principal e repito o restante dos elementos, tá? Só que eu vou apagar porque eu não vou precisar disso aqui. Beleza? Então é isso aí. Uma observação aqui é que dependendo do professor que aborda a disciplina, tá? Eles às vezes gostam de, ao invés de escrever A menos lambda I, ele troca aqui. Ele escreve lambda I menos A, tá? E aí ao invés de ficar com essa disposição aqui, ficaria trocado. Ficaria lambda menos 1, lambda menos 5 e lambda menos 0, que daria lambda aqui. Só que os demais elementos, se eu fizer dessa forma, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo. Então aqui ficaria menos 0, que daria 0, menos 0. Aqui ficaria menos 2, aqui ficaria menos menos 6, que dá 6, menos 3 e menos menos 2, que dá 2. Tá? Se você fizer desse jeito também, tá certo, não tem problema, né? Porque tem uma propriedade determinante que garante que esses dois determinantes aí
dão o mesmo resultado. Então você não teria problema, tá bom? Então beleza. Então feito isso, como que eu calculo esse determinante aqui? Tá? Para calcular esse determinante, você pode usar lá a regra de Sarri, porque é um determinante 3×3, tá certo? Uma coisa que eu não falei é que de repente numa prova desse tipo, geralmente o professor bota uma matriz 2×2 ou uma matriz 3×3, para não dar tanto trabalho assim de você fazer conta, tá certo? Então, para calcular esse determinante aqui, eu posso usar a regra de Sarri ou eu posso usar o teorema de Laplace. Tá? Eu recomendo que você utilize o teorema de Laplace, porque geralmente usando o teorema de Laplace, a gente consegue já uma forma fatorada desse polinômio, e aí fica mais fácil de você calcular as raízes do polinômio. Tá? Então, se eu quiser usar o teorema de Laplace aqui, o que eu tenho que fazer? Tá? Para quem não lembra como que é o teorema de Laplace, eu vou dar o passo a passo aqui. Você, no teorema de Laplace, você tem que escolher uma fila, tá? Uma fila que eu digo pode ser uma linha ou uma coluna. Você escolhe. Feito essa escolha, você vai pegar cada elemento dessa fila que você escolheu, tá certo? E aí você vai ter que fazer umas continhas aí, vai ter um -1 elevado a alguma coisa, eu vou explicar para vocês aqui, tá bom? E uma coisa que é interessante você notar, né, que quando você está usando o teorema de Laplace, é que você deve escolher a fila que tiver mais zeros, tá? Porque quando você escolhe a fila que tem mais zeros, você tem menos determinantes para você calcular, beleza? Então, usando o teorema de Laplace, eu posso escrever assim, tá? Eu vou pegar a fila que tem mais zeros, é quem aqui? Essa fila aqui. Tá? Essa coluna. Então, eu estou pegando essa coluna aí, beleza? Pegando essa coluna, eu vou pegar o primeiro elemento aqui, que é o 1 menos lambda. Então, eu vou botar ele entre parênteses, 1 menos lambda, que multiplica -1 elevado a I mais J. O que é I mais J? Tá? Eu vou dizer para você aqui, ó. Se você olhar para esse camarada aqui, esse é o elemento que ele está na primeira linha e primeira coluna. Esse cara aqui é o I e esse aqui é o J, tá certo? É o índice lá do elemento, tá? Então aqui, pelo teorema de Laplace, eu tenho que escrever I mais J. Então vai ficar assim, ó, I mais J vai ficar 1 mais 1, tá certo? Por causa é a soma dos índices do elemento aqui, tá? -1 elevado a I mais J, então você pega o elemento, vou repetir, né? Pega o elemento, coloca ele aqui, o -1 elevado a I mais J vezes. Aqui vai me dar um determinante 2×2, por quê? Eu tenho que eliminar essa linha e essa coluna, tá? Eu elimino a linha e coluna onde está o meu elemento, o elemento que eu estou considerando. Então eu eliminei essa linha, eliminei essa coluna. Vai ficar quem aqui, ó? 5 menos lambda, depois 2, depois -2, depois menos lambda. Fica assim, tá? Então para essa primeira parte eu tenho isso. Para a segunda parte, né, porque eu estou considerando essa linha aqui, eu vou escrever mais. Quem é o elemento agora que eu vou considerar? É esse elemento aqui. Tá? Esse elemento, ele está aqui, ó. Se você olhar, ele está é o elemento que está na segunda linha e primeira coluna. Então, meu I vai ser 2 e meu J vai ser 1, tá certo? Então, escrevendo aí, usando o teorema, eu vou escrever -1 elevado a quem? 2 mais 1, vezes o determinante. Vou eliminar essa linha e essa coluna. Então vai sobrar quem? -6 e 3, aqui 2 e menos lambda. Tá? Então vamos lá dando prosseguimento aí. Então, ó, eu vou escrever aqui, que aqui o quadro ficou pequeno, mas eu vou escrever, vou dar o mais aqui, tá? Seria aqui do lado. Vai ficar agora o próximo, 0, tá? Que eu estou pegando agora quem? Esse elemento aqui, que ele está na terceira linha e primeira coluna. I é 3 e J é 1. Então você vai ter aqui -1 elevado a 3 mais 1.
que multiplica o determinante de quem? Elimino essa linha e essa coluna. Então vai sobrar lá o menos 6, o 5 menos lambda, o 3 e o menos 2. Tá certo? É claro que se você já tem uma experiência com isso, com cálculo de determinante usando o teorema de Laplace, você nem precisava fazer essa parte aqui. Por que você não precisa fazer essa parte? Porque aqui, ó, eu tenho 0 vezes isso, não interessa nem quem vai ser o resultado, mas aqui seria menos 1. Eu teria 0 vezes menos 1 vezes um determinante. Eu estou multiplicando o determinante por 0. Isso vai dar 0. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, o resultado dessas duas aqui, ó, esse aqui vai dar quanto? 0 e esse aqui vai dar 0. Por isso que eu falei inicialmente para você escolher o quê? Escolher a fila que tiver mais zeros, que aí você tem menos determinantes para você calcular. Tá? Então eu vou ficar só com essa conta aqui para fazer. Eu vou ter que calcular esse determinante vezes isso aqui. Tá? Então o meu P de lambda ele vai ser igual a quem? Menos 1 menos lambda, 1 menos lambda que multiplica. Menos 1 elevado a quem? A 2. Só que menos 1 elevado a 2 é menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Tá? Então eu posso até desprezar isso aqui. E aqui eu vou ter esse determinante, que eu já posso até calcular direto aqui. Como que eu faço o cálculo desse determinante? Você multiplica assim, tá? Né? Você deve lembrar isso. Menos lambda vezes 5 menos lambda, tá? E aqui você multiplica assim, só que você tem que botar um sinal de menos. Então tem esse menos aqui, que multiplica menos 2 vezes 2. E você obtém isso daí. Então P de lambda vai ser 1 menos lambda, que multiplica quem? Esse daqui eu vou distribuir, tá? Esse com esse. Vai ficar menos 5 lambda. Esse aqui eu vou distribuir menos lambda com menos lambda. Vai dar mais lambda ao quadrado, tá? Porque menos e menos dá mais. Menos e menos vai ficar mais, e aqui vai ficar mais 2 vezes 2, que dá 4. Então, o meu polinômio característico ele tem essa cara aí. 1 menos lambda que multiplica lambda ao quadrado, tá? Menos 5 lambda mais 4. Esse daqui é o meu polinômio característico, tá certo? E eu tenho que determinar as raízes desse polinômio. Beleza? Então foi por isso que eu falei para você usar Laplace. E com Laplace o negócio fica mais fácil aqui, tá? Então, você lembra que eu estou querendo determinar os autovalores. Para determinar esses autovalores, você tem que encontrar as raízes desse polinômio aqui, tá? Como que eu faço o cálculo das raízes desse polinômio? Né? Eu vou ter que fazer P de lambda igual a 0. P de lambda igual a 0. Bom, se P de lambda é igual a 0, né, isso quer dizer o quê? Que esse camarada aqui, 1 menos lambda, que multiplica lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 4, tem que ser igual a 0. Se eu tenho um produto dando 0, isso quer dizer que, em matemática, a gente sabe isso, né? Se você tem lá um produto dando 0, é porque ou o primeiro fator é igual a 0, ou o segundo fator é igual a 0. Então, eu vou escrever isso, ó. 1 menos lambda. 1 menos lambda igual a 0, ou lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 4 igual a 0. Então eu vou ter duas equaçõezinhas aí para resolver. Essa daqui é trivial, você vai escrever, passa o lambda para o lado de lá, você vai ter rapidamente que lambda é igual a 1. Tá? Então é isso. Aí eu tenho que resolver essa equação aqui, que é uma equação do segundo grau. Tá? Então vou apagar aqui. Você nota que esse tipo de questão ela é um pouco trabalhosa, mas né, é treino mesmo, não tem assim mistério não. Por incrível que pareça, assim, é uma questão até fácil. Ela só é um pouco longa, né? Mas ela é uma questão fácil. Então, vou determinar as raízes desse daqui. Esse daqui eu tenho que resolver a equação do segundo grau, né? Eu vou resolver ela aqui no canto aqui. Lambda ao quadrado menos 5 lambda mais 4 igual a 0. Tá? Aí você vai lembrar, eu não vou detalhar tanto aqui essa equação do segundo grau, porque eu acredito que vocês já devam ter. Isso aqui é uma coisa que
pelo menos assim, matemática, todo mundo vê isso daí. Não tem ninguém que diga que nunca viu esse assunto, a não ser que o cara não tenha chegado até o 9º ano, né? Porque no 9º ano o cara já viu esse negócio aí. Então aqui o delta é b ao quadrado, b é menos 5, né? Então vai dar 25 menos 4 vezes a vezes c. Delta vai ser 25 menos 16. Delta vai ser igual a 9, tá? Então a raiz de delta aqui é 3. Aí você vai ter lambda igual a menos b, menos 5 vai dar 5, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, 2 vezes 1. Daqui você vai tirar 8 por 2, que vai dar 4, e daqui você tira 5 menos 3, vai dar 2 por 2, que vai dar 1. Então você obteve essas duas raízes aí. Tá? Então ó, as raízes desse polinômio característico são 1, 1 e 4. Tá? Você nota que o 1 apareceu duas vezes. Quando isso acontece, a gente diz que essa raiz ela tem multiplicidade algébrica, né? Ou melhor, esse alto valor tem multiplicidade algébrica igual a 2. Tá? Então, disso daí, eu tenho o seguinte. Assim, eu vou obter lambda 1 igual a lambda 2, né? Igual a quem? Igual a 1. E lambda 3 igual a 4. Esses dois aí, 1 e 4, são os meus autovalores, tá? Então aqui a resposta, autovalores, que ele pedia lá no item A, tá certo? Ele pedia também para você determinar os autovetores, ok? Os autovetores também são um pouquinho, né, um pouquinho trabalhoso de determinar, e a gente vai partir para o cálculo desses autovetores aí agora, tá? Então, como que eu determino, vou apagar aqui também, que eu não vou precisar mais disso. Como que você faz para determinar esses autos, que é o segundo passo? Determinar os autovetores, tá? Vamos determinar os autovetores associados aos autovalores. Você nota que para você determinar os autovetores, no problema desse tipo, você precisa primeiramente determinar os autovalores. Se não determinou os autovalores, você não consegue determinar os autovetores, tá certo? Então, para determinar esses autovetores, a ideia vai ser simples. Eu vou utilizar a definição, a primeira definição que eu dei para vocês, tá? Na primeira definição, eu dava a definição mesmo de autovalor e autovetor, tá? Então é só você lembrar o seguinte, ó. Vamos ter para lambda 1 igual a lambda 2 igual a 1. O que eu vou obter? Para essa situação aqui, eu tenho AV, A vezes V, igual a lambda vezes V, tá certo? Então, como que eu escrevo isso, né? Eu tenho que colocar aqui a minha matriz A, né? Que a minha matriz A é 1, 0, 0, menos 6, 5, 2, 3, menos 2 e 0. Então aqui eu tenho a matriz A. A que multiplica quem? V. Esse V aqui, lá na definição, ele era um V do Rn. Né? Se eu tinha uma matriz N por N. No meu caso aqui, o N é igual a quanto? Igual a 3, porque eu tenho a matriz 3 por 3. Então aqui vai ficar AV, X, Y, Z, tá? O V se escreve assim, igual a lambda, só que o meu lambda vale 1, que multiplica V, tá? E daqui eu vou obter um sistema, tá? Eu vou obter o seguinte sistema, eu vou multiplicar essa linha com essa coluna, eu tenho que saber multiplicar matrizes, né? Então aqui vai ficar, ó, 1 vezes x vai dar x, menos 6 vezes y, menos 6y, 3 vezes z, mais 3z, igual a quem? 1 vezes x, que vai dar x. 0 vezes x vai dar 0, 5 vezes y, tá aqui, né? Menos 2 vezes z, menos 2 vezes z, igual a quem? A y. Aqui, 0 vezes x vai dar 0, 2 vezes y vai dar 2y, e 0 vezes z vai dar 0. Isso igual a z, né? Porque multiplica esse aqui, o 1, com cada um daqueles elementos lá. Tá certo? Então, daqui, eu vou pegar
para poder determinar esse V ele tem essa forma, x, y, z, tá? Eu vou ter que resolver esse sistema, ok? Então vamos partir para a resolução desse sistema. Bom, como que eu posso aqui, né? Vou dar só uma arrumada aqui nesse sistema para poder ficar um pouco mais fácil aí da gente resolver, tá certo? Então aqui, ó, eu posso escrever o meu sistema assim. Eu posso passar esse x para cá, né? Então cancelar isso aqui, eu vou obter menos 6y mais 3z igual a zero, tá? Esse daqui eu posso passar esse y para cá, e aí eu vou obter 5y menos y, vai dar 4y, tá? Menos 2z igual a zero. E aqui eu posso deixar desse jeito mesmo, 2y igual a z, tá? Se você reparar dessa equação aqui, dessa igualdade, a gente obtém o seguinte, ó, 4y vai ser igual a 2z, tá? Se você pegar esse negócio e dividir por 2, de ambos os lados, você vai obter 2y igual a z. Você nota que é a mesma equação aqui, ó, tá? 2y igual a z, 2y igual a z, tá? Daqui, eu vou obter o quê? Se eu passar o y para o lado de lá, eu vou obter 3z igual a 6y. Né? E simplificando isso por 3, eu vou obter z igual a 2y. Tá? Manipulando as três equações, eu chego à conclusão do seguinte, que sempre vai acontecer o quê? Z vai ser igual a 2y e o x sumiu da conta. Tá? Aí, o que vai acontecer aqui? Aqui é que é um grande problema e que geralmente é o erro mais comum numa prova de álgebra linear, tá? Quando o camarada está resolvendo questões desse tipo aqui. Como o x sumiu da conta, o camarada pensa que x é zero. E aí ele se ferrou, vai errar. Entendeu? Porque assim, o x não é zero, o x é uma variável livre. O x pode ser qualquer número real, tá certo? Você nota até dessa igualdade aqui, ó. Eu tinha x aqui e x aqui. Se eu colocar x aqui igual a π e x igual a π, não funciona, né? Se eu colocar x igual a raiz de 3 e raiz de 3 aqui, ele corta do mesmo jeito. Então o x pode ser qualquer número real. A conclusão aqui, assim, quem seria o meu vetor v? Que é justamente o x, y, z, tá? Você nota lá que eu escrevi x, y, z assim, né? Na hora de resolver lá. Isso daí para a gente poder aplicar lá a multiplicação por matrizes, tá? Mas nada impede de eu pegar e escrever o meu v dessa forma aqui, tá? Na forma vetorial, x, y, z, que fica mais fácil de você dar a sua solução. Inclusive, você geralmente dá a sua solução nesse formato aqui. O x, como eu falei para vocês, né? Então, ó, x é qualquer número real, então, o que você vai obter? X, né? No lugar do y, você vai colocar y mesmo. E no lugar do z, tu coloca 2y. Tá certo? Você nota aqui que você tem duas variáveis. Você tem y e z, né? Tal que x e y são números reais lá. Tá certo? Esses números reais aqui eu não posso ter eles simultaneamente, né, o produto deles não pode ser zero, porque eu estou querendo dizer o seguinte, é que o x e o y não podem ser zero ao mesmo tempo, tá certo? Então você tem que ter essa observação aí, tá? Eu posso separar isso daqui e escrever assim, x, 0, 0, mais y, ou melhor, 0, y, 2y. Aí você vai me dizer, mas se eu parasse aqui não estava certo? Até está certo, mas assim, eu estou querendo também já daqui matar o item B, tá? Então, B, eu vou escrever dessa forma. Vou colocar o x aqui, multiplicando o vetor 1, 0, 0, mais y que multiplica o vetor 0, 1, 2. Ok? Então você veja aqui que eu estou escrevendo o vetor x00 com uma multiplicação de um escalar por um vetor. A mesma coisa eu fiz com y. Tá? Eu faço isso para poder enxergar
quem são os meus autovalores. Aqui então eu concluo que autovetores, melhor dizendo, os autovetores aqui serão V1 igual a 1, 0, 0 e V2 igual a 0, 1, 2. Tá certo? Esses dois são meus autovetores, tá certo? Além disso, eles vão ser também a base lá do meu subespaço próprio associado ao autovalor lambda igual a 1, tá? Então vou até deixar aqui no cantinho aqui, depois eu vou precisar. Então aqui eu vou ter 1, 0, 0 e 0, 1, 2. Esses aí estão associados a lambda igual a 1, que eu vou deixar aqui para poder responder o item B, tá certo? Então esses daqui são os meus autovetores. Agora eu vou fazer o mesmo processo para poder determinar para o autovalor lambda igual a 4. Então, ó, para lambda 3 igual a 4, eu vou obter aquele mesmo processo, usando a definição, né? AV é igual a lambda V. Isso implica a matriz A é 1, 0, 0, menos 6, 5 e 2, 3, menos 2 e 0, a V, que é o vetor do R3, x, y, z, igual a lambda, que é 4, que multiplica x, y, z, tá? E aí você vai obter um sistema parecido com o que a gente obteve no anterior. Aqui, se você olhar, né, a mesma coisa, vai ficar x menos 6y mais 3z igual a 4x, tá? Multiplicando aqui. Aqui vai ficar 5y menos 2z igual a 4y. E eu ainda tenho 2y igual a 4z. Certo? E aí a gente vai dar uma arrumada aí nesse sistema para poder resolver. Então, dando uma arrumada aqui, o que eu vou obter desse sistema, né? Eu tenho aqui, dessa igualdade aqui eu posso pegar esses 4x e jogar para cá. Teria x menos 4x, vai dar menos 3x, tá? Menos 6y mais 3z igual a 0. Joguei esse aqui para cá. Então dá x menos 4x menos 3x, menos 6y mais 3z. Aqui eu vou passar esse y para cá. E aí eu vou obter 5y menos 4y, vai dar y menos 2z igual a 0. Dessa igualdade aqui, se eu dividir por 2, né, eu vou obter y igual a 2z, tá certo? Isso daqui, y igual a 2z, a de cima também me dá isso. Então, y é igual a 2z, tá? Então, vamos trabalhar nesse sentido aqui com essa, né, com essa equação de cima. Mais menos 3x menos 6y mais 3z, 3z é igual a 0. Então, você tem aqui menos 3x, você vai repetir, menos 6y, que é 2z, vai ficar menos 6 vezes 2z, mais 3z, igual a 0. Então, você vai obter menos 3x, menos 12z, mais 3z, igual a 0. Então, aqui, ó, menos 3x, menos 12 mais 3 vai dar menos 9z. Tá certo? Então, ó, menos 12 com mais 3, menos 9. Então, daqui eu vou obter menos 3x igual, aqui igual a 0, né? Menos 3x igual a menos 9, mais 9, 9z. Divide isso aqui por 3, você vai obter menos x igual 9 por 3 vai dar 3z. Né? Se multiplicar isso por menos 1, x vai ser igual a menos 3
z. Então eu tenho x igual a menos 3z e y igual a 2z. Tá certo? Com isso daí, eu consigo determinar quem é o meu autovetor associado a lambda igual a 4. Portanto, o que eu vou obter? V é x, y, z. Né? O x é menos 3z, então vou substituir. O y é 2z e o z é z. Tá? Esse z pertence aos reais frente de zero, né? Porque o vetor não pode ser nulo, lembra? Então aqui é rasterístico, né? Excluindo o zero lá. Aqui eu posso expressar assim, z que multiplica menos 3, 2 e 1, tá certo? E o meu autovetor associado, né, a lambda igual a 4 é esse camarada aqui, que eu vou chamar de V3. Então vai ser menos 3, 2 e 1, tá certo? Com isso daí, né, eu já consigo determinar as bases que ele me pediu. Né? Porque esse vetor aqui ele gera o espaço associado ao alto valor lambda igual a 4. Né? Então, quem seria aí para matar, para fechar a questão? As minhas bases. Bases para, vou botar assim, lambda igual a 4. Quem seria a minha base para lambda igual a 4? Associado, né? O meu subespaço próprio, né? Ele é gerado por esse vetor aqui. Então seria menos 3, 2 e 1. Tá? E a base para lambda igual a 1 vai ser quem? Esse conjunto aqui. 1, 0, 0, formado por V1 e V2. 0, 1 e 2. Tá? Essa daqui é a base para o meu subespaço, subespaço próprio associado ao alto valor lambda igual a 1, que é o que é pedido lá no item B. Tá certo? E com isso daí, nós conseguimos fechar, né, a questão, tá certo? E você só tem que ficar atento com uma coisa que, de repente, né, nesse tipo de questão, eu não sei qual o curso que você está fazendo, né? Mas se o curso, por exemplo, estudar diagonalização de matrizes, né, ele geralmente mete um item C e aí ele pede para você verificar justificar se essa matriz A é diagonalizável. Tá? Nesse caso aqui, ela até seria diagonalizável porque tem um teorema lá que garante o seguinte, que se você consegue formar uma base com os autovetores, né, associado aos autovalores de A, você consegue formar uma base do R3, porque aqui eu estou no R3. Eu consigo formar essa base do R3, então o teorema ele me garante que essa matriz é diagonalizável. Nesse caso aqui, você pode verificar facilmente, né, que esse conjunto aqui, se você juntar esse vetor, esse e esse, você consegue formar uma base do R3. Né? Lembrando lá o conceito de base, é porque esses três vetores, eles geram o R3 inteiro, aí eu teria que mostrar isso. E eu teria que mostrar que esse conjunto formado por esses três vetores é um conjunto LI. Tá? Mas para quem já tem uma certa experiência, de repente, em álgebra linear, o cara bate o olho aqui e ele já vê logo que isso daqui é uma base. Tá? Mas a rigor teria que dar uma justificada dessa forma. Beleza? Então espero que esse vídeo tenha contribuído aí de alguma forma com vocês. Tá? E que Deus abençoe a vida de cada um, né? Que dê cada dia mais, né, disposição para estar estudando, porque matemática não tem outro jeito não. O negócio é estudar mesmo. Falou? Um abração, tudo de bom para vocês. Valeu!